Aí, seu prefeito, a aprovação tá aí, ó. Estrada que não vale nada. Deixar a gente numa situação dessa, rapaz. Acorda, prefeito. Olha sobre as estradas do Jacó, rapaz. Isso não parece uma estrada, parece um trilho de boi. Nunca ficou dessa situação, gente. Aí, velho Tito. Fala aí, Dri. É brincadeira, Dri. A rua tá perdida. Eu, morador, pagando meu imposto, eu tendo que pegar enxada para poder limpar o mato aqui. É brincadeira esse Santa Rosa. Olá, amigas e amigos que acompanham as polêmicas do podcast do blog do Frederico. Agora 20 horas e 59 minutos desse dia 8 de fevereiro, eu quero relembrar a história de um momento político de Bom Jesus Itabapoana, que nos reporta o ano de 1987 para 88. O prefeito, então, era o Dr. Paulo Portugal desde janeiro de 83. Era um mandato de 6 anos. Ele teve um mandato tampão de 2 anos para se adequar ao calendário eleitoral pela nova Constituição. Portanto, o Dr. Paulo, quando assumiu a prefeitura, ele teve significativos avanços. Para você ter uma ideia, não existia Secretaria de Saúde em Bom Jesus Itabapoana. Não existia Secretaria de Assistência Social. Existia uma, se não me engano, Inspetoria de Educação, não era nem secretaria. A prefeitura era muito precária em termos de infraestrutura. O Dr. Paulo que criou a Secretaria de Bem-Estar Social, que englobava serviços de saúde preventiva e o serviço ligado à assistência social. O Dr. Paulo construiu pavimentou muitas ruas, construiu obras estruturais nos seus 4 primeiros anos. A coisa desandou um pouco nos últimos 2 anos, mas mesmo assim foi uma estagnação administrativa, teve problemas referente a pagamento de servidores em algum período, e isso desgastou o Dr. Paulo a ponto de, no final de 87, um grupo de empresários, comerciantes e representantes de diversas instituições fizeram uma forte mobilização para dar vitória a Carlos Garcia. Porque o Carlos Garcia, desde 1970, todas as eleições que havia participado ou disputado, ele tinha sido derrotado. Então, o seu Carlos, quando chegou na prefeitura em janeiro de 89, não foi por uma articulação política dele. Ele foi procurado por um grupo. Eram comerciantes de vários níveis, lideranças comunitárias e representantes de praticamente todas as instituições de Bom Jesus. Montaram essa frente ampla para dar um rumo na prefeitura. Porque, como disse, os 2 últimos anos do governo do Dr. Paulo desandou um pouco. Muito por conta das dificuldades administrativas pelo período da redemocratização que ele vivia. O Dr. Paulo, apesar de ter sido eleito pelo PDS, era o Partido dos Militares em 82, ainda na época da ditadura, ele em 83 se filiou ao PDT de Leonel Brizola, que era o maior desafeto político, inimigo político dos generais. E o alinhamento do Paulo com Leonel Brizola causou muitas dificuldades para ele com Brasília, não tenham dúvidas. Mas, voltando à eleição de 88, Carlos Garcia se elegeu com uma votação consagradora. E foi esse grupo de empresários e representantes de instituições alinhados a Carlos Garcia que manteve essa hegemonia por 3 mandatos seguidos. Carlos Garcia indicou seu secretário de Fazenda da época, Álvaro Moreira, que foi talvez um dos maiores prefeitos da história de Bom Jesus, e depois o próprio Moreira indicou o Carlos, que se elegeu em 96. Isso aconteceu nesse período de estabilidade e prosperidade na prefeitura, graças à participação direta da Associação Comercial, do Lions Clubes, do Rotary, da APAI. Existia um senso crítico, não criticando Carlos Garcia, mas um senso crítico
de alerta sobre os perigos de deixar, por exemplo, o Miguel Mota assumir a prefeitura, que foi quem mais perdeu eleições por Carlos. Existia participação institucional da sociedade civil e organizada do município. Centro Popular Pro Melhoramentos, Lions, Rotary, como já disse. Só a maçonaria ficava neutra por ter membros da loja, tanto de um grupo como de outro. O Paulo era maçom. Mas Chico Amin e Aniara Carlos Garcia também era maçom. Enfim, Bom Jesus teve seu período mais estável em sua política local quando a sociedade participava através das suas representações. A partir do momento que a sociedade foi ficando deixada de lado, o crime tomou conta. E a gente está vivendo o ápice do crime na gestão pública municipal. Eu estou recebendo um volume de reclamações sobre o estado de abandono da cidade, coisa absurda. Coisa absurda. Nunca aconteceu da cidade estar tão abandonada. E não é por falta de dinheiro, é excesso de ladrões na prefeitura. Só para vocês terem uma ideia, senhoras e senhores, Roberto Salim, no seu último ano de governo, ele arrecadou no total, de janeiro a dezembro de 2020, R$25.572,34. Ele teve uma média de R$1.085.464,36 de arrecadação de royalties de petróleo por mês. O Roberto Salim nunca deixou estar a cidade nesse estado de abandono, muito menos as estradas vicinais. Não era um brinco com primor, porque os vereadores não deixavam, né? Mas, se você comparar com o que está hoje, a gente fala que o Roberto Salim deixava a cidade como um brinco. Só para vocês terem ideia do tamanho do roubo, da ladruagem, senhoras e senhores. No primeiro ano do atual do governo, de janeiro a dezembro de 2021, a prefeitura arrecadou R$19.965.971,10. Quase 7 milhões a mais do que comparado com 2020. A média de Roberto Salim, que foi R$1.085.464 por mês, saltou para R$1.663.830,92. É um aumento de quase 60%. E a cidade piorou. Isso quer dizer o quê? Que além deles terem roubado todos os 7 milhões que veio a mais, eles roubaram parte daquilo que já vinha como média, porque o serviço retrocedeu. São números inescapáveis, senhoras e senhores. São números frios que estão no portal da transparência do governo federal de todos os repasses para Bom Jesus Itabapoana. É o maior assalto aos cofres públicos que já aconteceu em toda a história de Bom Jesus Itabapoana, desde a época da monarquia no século XIX. Não tem precedentes. E se as instituições não reagirem a esse escárnio, vai piorar. Porque a imprensa, em sua maioria, toda calada, vergonhosamente omissa. Alguns até parceiros. Então fica fácil para eles, deixa esse doido do Frederico de lado. Mas os números estão aí.